Bom dia, meus irmãos, graça e paz. É com alegria que nós iniciamos mais uma escola bíblica dominical. Não sei se os irmãos perceberam, mas nós já estamos aqui há um mês. Eu estive no primeiro domingo falando, sobre como a gente ser igreja, como termos comunhão nesses dias de isolamento, como ser uma igreja saudável nesse mundo tão enfermo, tão doente, E semana passada falamos sobre a ressurreição de Jesus, aquele que nos encontra no caminho e sempre dá um rumo para a nossa história. E hoje, mais uma vez, aqui estamos para trazer um recado da Palavra de Deus ao seu coração. Mas, como nós fazemos sempre, na nossa escola bíblica dominical, nós oramos a Deus, agradecemos a Deus, principalmente pela vida dos aniversariantes. Eu gostaria, então, que você, durante a semana, estivesse, então, orando por eles, Lá do Monte Sinai, no dia 25, nós temos o Tiago de Freitas Pereira, e lá no Betel, no dia 21, o Luciano Brito. Na sede, nós temos no dia 18 a Cleusa Ferreira Martins, a Alice Barros Moreira. No dia 19, nós temos a Lloyd, o meu irmão Marcinho, Deus abençoe. E no dia 20, nós temos a Tereza Pires Petronílio. Deus esteja abençoando muito a vida de vocês e gostaria de orar ao Senhor para que Deus abençoasse esses nossos queridos. Pai querido, nós nesse instante pedimos a Tua bênção para essa escola bíblica dominical e que o Senhor abençoe esses aniversariantes, que todos eles encontrem no Senhor a bênção e a paz, que haja sustento na sua vida e que o Senhor esteja guardando a vida de cada um deles nesses dias. Supra as suas necessidades e dê um coração grato. No nome do Senhor Jesus. Amém. Deus sim nos abençoe. E antes de nós lermos a Bíblia, e antes de trazermos a mensagem, nós vamos ter o nosso momento de louvor.
minha vida, Ele é o Senhor, pois do pecado me resgatou. Na minha vida, Ele é o Senhor, com o seu sangue me comprou. Amém. Bom dia, criançada de Jesus. Aqui é o tio pastor e eu não podia deixar de trazer uma palavra para vocês, né? Porque quando a gente quer lembrar de alguma coisa, né, a gente sempre para, né? O que eu queria fazer mesmo? Onde é que eu ia? O que eu ia fazer? Então, quando a gente quer lembrar de coisas boas, a gente para. Mas quando a gente quer esquecer de coisas ruins, o que a gente faz? A gente corre, né? Então, de vez em quando é bom parar. E eu gosto, às vezes, de parar para lembrar de histórias, né, que eu vi que me fizeram muito bem. E hoje eu queria contar a história para vocês de dois irmãos, né, que moravam numa região perto do deserto. E os dois irmãos começaram a discutir, né, o que cada um ia fazer para que o nome deles nunca fosse esquecido. Aí eles foram crescendo, né, e quando eles ficaram já maior, um pensou assim, ah, já sei, vou fazer uma estátua minha bem grandona e vou colocar na entrada da cidade, porque quando todo mundo passar vai ver a estátua e meu nome bem grande. E as pessoas vão lembrar de mim por causa da minha estátua e por causa do meu nome. O outro irmão pensou diferente. Como eles moravam numa região de deserto, ele foi, cavou, descobriu uma mina de água, plantou palmeiras, plantou flores, árvores, e aquele lugar se transformou num oásis, num lugar de repouso. E as pessoas que vinham de longe, quando chegavam naquele lugar, louvavam a Deus pela vida daquela pessoa que fez aquele lugar onde podia matar a sua sede. E do outro passava por ali, olhava aquela estátua, mas nem sabia quem era. Isso é uma grande lição para nós. Às vezes nós queremos que o nosso nome que seja lembrado, seja conhecido. Mas nós temos que fazer algo para as pessoas que façam com que elas sejam abençoadas. Louvado seja fulano de tal por ter feito isso. Hoje, por exemplo, nós estamos sendo tão abençoados por pessoas que estão na frente de batalha, cuidando da gente, estudaram para ser médico, enfermeiro, pessoas que estão batalhando, cientistas para descobrir uma vacina, e daqui a pouco, louvado seja fulano que fez isso, que fez aquilo outro. Enquanto uns têm essa preocupação de fazer com que só seu nome seja lembrado, o outro quis que outras pessoas sejam abençoadas. Então a minha lição, e que eu quero deixar para vocês, criançada, façam o seu melhor para abençoar outras pessoas e para abençoar e honrar o nome do Senhor Jesus Cristo. Guarde isso no seu coração, guarde isso na sua memória, que você viva de uma maneira que agrade ao Senhor. Seja lá o que você for fazer, faça o seu melhor. Pare um pouco, o que eu posso fazer para engrandecer, o que eu posso fazer para honrar o nome do Senhor Jesus. Dê o seu melhor, obedeça a Deus, honre seu pai e sua mãe, procure ser o melhor aluno da escola, procure ser o melhor no que você faz e Deus vai te abençoar. Deus te abençoe, que a paz esteja sobre sua vida e eu tô com saudade de vocês. Quando quiser, grave um videozinho, mande pro tio pastor, vou ficar muito feliz. Deus abençoe, fique na paz, tudo de bom para vocês. E eu gostaria de ler com os queridos, né, um texto para a nossa meditação, para a nossa reflexão. Está lá em Êxodo, capítulo 17, que diz assim: Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então, queridos, o que eu gostaria de estar compartilhando é que antes de começar essa pandemia, né, antes de nós vivermos esse nosso momento de isolamento, se nós fizéssemos uma pesquisa com as pessoas, conversássemos com as pessoas, o porquê de não estar numa célula de oração, ou porquê não estar numa sociedade doméstica, porquê não vir na escola dominical, ou porquê não ir no culto,
Por que não cuidar mais da vida espiritual, ou talvez da vida familiar, ou tirar um tempo para o lazer, para si? A resposta, praticamente 100% das pessoas é: pastor, eu não tenho tempo. Esse mundo é muito agitado, há muita cobrança, nós temos que bater metas, então é aquela correria, a gente levanta cedo, vai dormir tarde, é casa, é família, então nós não temos tempo para isso. E assim a gente via o esvaziamento, às vezes nas células de oração, nos cultos de quarta-feira, às vezes na escola bíblica dominical, a desculpa que levantava a semana inteira mais cedo, agora no domingo, o único dia que tinha para dormir um pouco mais. E a resposta sempre era a mesma: nós não temos tempo. E agora nós olhamos para a nossa situação, né, para o nosso dia a dia, e olhamos para a nossa agenda. A nossa agenda, anteriormente falando, era uma agenda lotada, desde a agenda escolar até a nossa agenda de atividades. Apesar de morarmos no interior, a gente está vivendo esse momento tão difícil. Mas agora Deus nos dá essa oportunidade. Olha que coisa linda, né? Deus para não somente a gente, Deus para o mundo, para que a gente tenha esse tempo com Ele. Na época de Josué, ele vai batalhar, né? Vendo na época de Gideão, as batalhas, né? Como que Deus agia, como que Deus ministrava de uma maneira sobrenatural. Às vezes eles nem entravam no campo de batalha, quando lá chegavam já tinha resolvido tudo. Deus para o sol, para que o servo dele ganhe a batalha. Então Deus parou o mundo para nós, para a gente poder parar e pensar. Até então, né, a nossa vida era essa correria e a gente não sabia o que fazer para poder melhorar a nossa vida com Deus, a nossa vida familiar e a nossa vida espiritual, porque nós não tínhamos tempo. Eu gosto de ilustrar da seguinte maneira, né, como se nós fôssemos viajar e nós pegássemos a nossa mala e a gente ia colocar coisas agora dentro da mala. E o pensamento é: para onde nós vamos? É calor, é frio, então nós temos que levar roupa para o calor, roupa para o frio, é montanha, é praia, e nós vamos enchendo a mala, vamos enchendo a mala. Você já teve aquela sensação da esposa ou marido sentar na mala para poder tentar fechar? O zíper arrebenta a costura, porque você quer colocar coisas, você quer comprimir, levar tudo, porque você não sabe como é que vai ser a situação. Nós estamos vivendo esse momento, né? É como uma mala, e enchendo de coisas, o mundo dizendo: você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que realizar isso, realizar essa outra coisa, assim, assim. E nós fomos enchendo as nossas malas, e elas foram ficando comprimidas, e nós fomos colocando tanta coisa. E chegou uma hora que não coube ou não cabia mais nada lá dentro. Interessante nós lemos esse texto agora, que o povo sai do Egito e eles vão fazendo as suas caminhadas. Eles poderiam fazer um percurso mais rápido, mas Deus permitiu que eles fizessem um percurso mais longo, porque Deus queria ministrar, Deus queria falar ao coração deles. E o texto diz que eles faziam as suas paradas segundo o mandamento do Senhor. Então, nesse período de caminhada, eles iam aprendendo, talvez enchendo as suas malas de atividade, de coisas que viram, de coisas que estavam aprendendo, de experiência, e talvez as malas ficassem cheias, e agora tinham as suas paradas. E quando eles paravam para quê? Para poder aliviar, para poder consertar, para poder se preparar. Então, Deus é que dizia a hora de parar e a hora de levantar o acampamento, fazendo as suas paradas segundo o mandamento do Senhor. E hoje nós estamos vivendo essa parada. Então, se nós estávamos vivendo uma época que nós estávamos todos comprimidos com muita coisa, agora nós estamos vivendo esse período. O que é que eu posso fazer para aliviar a minha mala? Então agora nós estamos parando e estamos tirando algumas coisas. Ou antes mesmo desse momento, as pessoas que não aguentavam mais a pressão começaram a tirar as coisas. E 3 coisas geralmente nós tiramos para poder aliviar. Primeiro, nós tiramos a nossa vida com Deus da mala, para aliviar a mala.
Por não ter tempo, a gente não ora mais, não lê mais a Bíblia, não busca mais a Deus. A espiritualidade vai sendo tirada de lado. Segunda coisa, nós tiramos lazer da casa, lazer da família, o lazer próprio. Não fazemos mais isso, porque não tem espaço na nossa mala, ela está muito comprimida e eu preciso aliviá-la. Então eu vou tirando vida com Deus, vida de lazer. Vida familiar, não tem mais um café, um almoço, um jantar, nada junto. Então nós tiramos 3 coisas que são essenciais na família, na nossa vida, que é o relacionamento com Deus, o descanso, né, o trabalho físico e a questão familiar. Nós tiramos isso. Então, se nós erramos, né, em comprimir muita coisa, por outro lado, nós erramos em tirar coisas que, na verdade, não são essenciais, não são prioritárias na nossa vida. E quando Deus deu a ordem de parar segundo o seu mandamento, é para que eles analisassem a vida, os grandes feitos de Deus, os prodígios de Deus, o que Deus fez. Era o momento da parada, mas parar para crescer, parar para ir para frente, parar para poder conhecer melhor a Deus, parar para ensinar os filhos, parar para ensinar uma nova geração, parar para poder consertar o que precisa ser consertado, parar para poder restaurar o que precisa ser restaurado, parar para abandonar certas coisas que muitas vezes nos distanciam de Deus. Então aí é outro problema, é outra dificuldade que temos e precisamos pedir orientação para o nosso Deus. Como esvaziar a mala? Como fazer com que ela fique tranquila? E uma das coisas que é muito interessante, a resposta não está no comprimir e nem no tirar. A resposta está no parar. Nós precisamos parar para poder avaliar, para poder consertar. E Deus está dando esse tempo para nós pararmos, abrirmos a nossa mala, que é o nosso coração, que é a nossa alma, que é a nossa agenda. E eu creio que você deve estar aprendendo, assim como eu, aquilo que é importante, aquilo que é essencial. Essa parada de um dia, de um mês ou 2, eu não sei quanto, mas é um período estratégico de Deus para nós pensarmos na nossa vida. Eu creio que nesse período você deve ter tido mais tempo para ler a Bíblia, para orar, para sentar com a sua família. Eu creio que nesse período, quanta coisa você parou e pensou, puxa vida, né? Está fazendo isso, mas isso não tinha tanto valor como não está tendo agora. Né? Você está aprendendo a ser seletivo. Você está aprendendo a fazer aquilo que precisa ser feito, a priorizar aquilo que precisa ser priorizado. Então, nesse período de parada, não de desacelerar, mas de parar, você está entendendo o que é importante na sua vida. É aquele momento em que nós não vamos viver mais de aparência. Agora é essência, agora é aquilo que é real, agora é aquilo que é verdadeiro lá no fundo do nosso coração. É aquele momento que nós vamos sair, não fracos, mas nós vamos sair fortalecidos. É aquele momento que nós vamos parar e entender o que é fundamental na nossa vida. Então o povo de Israel fazia suas paradas segundo o mandamento do Senhor. E nessas paradas eles iam trabalhando, eles iam valorizando, eles iam consertando. É como Pedro, depois de uma noite de pescaria, o Senhor Jesus chega para ele, pede o barco emprestado e eles começam a conversar sobre a pescaria. Ele diz que a noite foi frustrante, mas ele estava à margem, à beira, consertando as suas redes. Então a parada é para isso, é para consertar as redes, não abandoná-la, mas para que no outro dia ela seja novamente lançada. Então, queridos e amados, Deus está nos dando esse tempo de nós analisarmos. Então, olhe para a sua casa, pense nela como essa mala, como ela estava comprimida, apertada. O que você tirou, o que precisa ser tirado dela? Então, que nesses dias que Deus está te dando isso, com oração, veja o que é prioridade, o que é fundamental, o que é vital, o que é importante, vá tirando, para que quando nós retornarmos à nossa rotina, para quando nós retornarmos
para o nosso dia a dia, a gente não cometa os mesmos erros, a gente não faça aquelas coisas erradas que nós fazíamos, mas que nós possamos continuar valorizando Deus acima de todas as coisas, valorizando a família, que é vital para cada um de nós, cuidando de nós, né? Tenha cuidado de ti mesmo, da doutrina, então que essas coisas continuem sendo fundamentais. E lembre que isso é um mandamento do Senhor, esse parar para avaliar, para examinar e para a gente ver se a gente realmente está na fé. Deus tem dado essa oportunidade para nós. Então pegue essa oportunidade, reflita sobre ela e coloque a sua vida nas mãos de Deus e peça ao Senhor para que te ajude a realmente consertar a vida. Se há pecados a serem confessados, coisas a serem deixadas, hábitos a serem abandonados, se até então você estava distante, é hora de aproximar, é hora de dar próximo do Senhor. Esse é o momento que Deus deu para nós. Se hoje o Senhor falar no seu coração, não endureça, mas seja firme, seja forte, levante, sirva ao Senhor. Tá? Que Deus te dê a graça, a sabedoria para poder selecionar, para poder parar, para poder pensar e dedicar a sua vida àquilo que vale a pena. E o melhor lugar para se estar é aos pés do Senhor Jesus. Peça a Ele direção, peça a Ele orientação, porque Ele direciona, Ele orienta, Ele mostra para cada um de nós o caminho que a gente deve seguir. E sobre as suas vistas, Ele dará o conselho. Que Deus te abençoe nessa sua parada. Que Deus te abençoe nas suas decisões. Que Deus te abençoe nas oportunidades que Deus vai te dar. Prepare-se, porque com certeza depois vai vir um chamado. Deus te abençoe. Gostaria de orar por você. Pai querido, que o Senhor nos abençoe, que assim como o povo de Israel fazia as suas paradas segundo os seus mandamentos, para poder reavaliar, ensinar e preparar uma nova geração, que nós nesse momento de parada também possamos estar nos avaliando, analisando a nossa vida com o Senhor, família e pessoal, e acertar e consertar o que precisamos acertar e consertar na nossa vida, na vida com o Senhor, e que o Senhor nos abençoe, e que a graça do Senhor esteja sobre nós, e que nós possamos sair mais fortes, fortalecidos, e que o Senhor nesses dias nos dê sabedoria nas nossas decisões, nas nossas escolhas, e que acima de todas elas possamos entender que o melhor lugar do mundo para se estar é aos teus pés. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém.